Olá, meu nome é Cibele e eu vou apresentar o trabalho intitulado Análise do espaço da calçada na perspectiva do pedestre na cidade de Jardim, Mato Grosso do Sul. A calçada ela é mais do que só um espaço para locomoção segura do pedestre. Ela também fornece uma rede que promove a interação das pessoas, comércio e encontros coletivos, ou seja, ela não serve só para as pessoas caminharem em segurança. Mas mesmo assim, algumas ideologias de planejamento urbano têm negligenciado esse espaço da calçada, resultando assim num local hostil ao usuário. Quem nunca se deparou, andando pela calçada com uma calçada às vezes perigosa ou que não fosse agradável ou convidativa para caminhar? Aqui eu coloquei um exemplo de uma calçada estreita, cheia de mato, com pavimentação quebrada, perigosa até para andar, cercada de muros, sem nenhuma fachada atrativa, com um poste obstruindo a caminhada, nada acessível, Mesmo assim, apesar dessas condições de caminhabilidade precária, as pessoas não deixam de, segundo o Sistema de Informação de Mobilidade, dados de 2020, os deslocamentos diários dos brasileiros são 41% a pé. E esses dados também mostram que a participação do transporte não motorizado, ou seja, transporte de bicicleta ou a pé, ele aumenta conforme diminui o tamanho do município. No entanto, há uma carência de estudos em mobilidade em cidades de pequeno e médio porte. Nossa pesquisa é na cidade de Jardim, no Mato Grosso do Sul, que é uma cidade de pequeno porte, com pouco mais de 24 mil habitantes. A cidade está no bioma do Cerrado, com um relevo predominantemente plano, que favorece a caminhabilidade. Ela tem pequena extensão, o que faz com que esses deslocamentos sejam mais curtos e agradáveis de serem feitos a pé ou de bicicleta. E apesar desses fatores favoráveis à caminhada a pé, apenas 9,4% dos domicílios do município conta com calçadas em meio fio, segundo o IBGE. Então, o objetivo desse trabalho seria realizar um diagnóstico qualitativo e quantitativo de apenas 2 trechos de calçada da principal rua do centro de Jardim, através da metodologia do Active Design. Comparar os dados obtidos nos diagnósticos com a legislação urbanística vigente no município e, por fim, indicar mudanças e melhorias na legislação municipal vigente baseada na vivência do pedestre. A gente analisou esses 2 trechos de calçada da Rua Duque de Caxias, aqui vamos chamar de trecho A e trecho B, conforme representado aqui nessa figura. A coleta seguiu todos os procedimentos especificados na metodologia Active Design. Esse método, ele trata a calçada como se fosse a sala de estar do pedestre. Então, dividimos a calçada em 4 planos e desenhamos e analisamos os elementos de cada plano separadamente. O plano do piso, o plano do edifício, o plano da cobertura e o plano da via. Em cada um desses planos, a gente desenhou e levantou os itens. Ali no plano do piso, a gente levantou as rampas existentes, se tinha mobiliário urbano, se tinha ali lixeiras. No plano do edifício, a gente levantou o número de fachada, a textura delas, quantos acessos aos edifícios tem. O plano de cobertura, se tem arborização, se tem marquise. E o plano da via, como que é a via ali nessa calçada. Aqui foi desenhado as fachadas dos edifícios, marcamos todos os acessos aos lotes, as vitrines transparentes para levantar a permeabilidade visual da fachada. E aqui eu coloquei como exemplo um levantamento de uma rua em Nova York. Aqui é o modelo da ficha de levantamento. Foi usada essa malha para auxiliar no desenho dos planos da calçada. E aqui ao lado foi utilizado para marcar os elementos a serem observados em cada um dos planos. Esses itens eles serão usados para gerar uma pontuação para a calçada. Essa é outra ficha de avaliação, onde a gente coloca algumas informações, como faixa livre da calçada, largura do leito carroçável. E todos os elementos levantados na ficha de desenho, a gente também registrava aqui separado por conceitos. Então, a gente marcava aqui os elementos existentes na calçada e a partir da quantidade de elementos marcados, gerava-se uma pontuação para essa calçada. Essa foi a pontuação no intervalo de 0 a 5 dos 2 trechos avaliados.
Os dois trechos tiveram uma maior pontuação no conceito escala do pedestre. Essa pontuação permite classificar o quão atrativa e interessante é esse espaço na escala do usuário. Então, ela considera a presença de elementos como vitrine, acesso à edificação, marquises, toldos, uma maior variedade de texturas e cores na fachada, entre outros. Diversidade. Esse conceito foi o que teve a maior diferença de pontuação entre os trechos. Essa variedade de uso, diversidade de meios de locomoção e variedade de elementos arquitetônicos fazem com que o usuário se sinta convidado a usar a calçada. O trecho A, ele é marcado por essa variedade de uso no térreo, com vários tipos de comércio, serviço, mesas na calçada para as pessoas tomarem café, vendedores de rua, vários acessos residenciais, o uso do recuo frontal também. E no trecho B foi notado apenas alguns degraus na frente de um prédio desocupado que é usado pelas pessoas para sentar, e pouca diversidade de textura na fachada. E por fim, o conceito de menor nota nos dois trechos foi a resiliência climática. E por quê? A arborização ela é muito importante para o conforto térmico dos usuários, assim como os canteiros, jardim de chuva, que também ajuda na drenagem urbana. O que acontece nesses trechos é que não tem nenhuma faixa verde permeável, não tem árvore e a única proteção solar seriam algumas marquises e toldos. Bom, essa foi a pontuação, então, da experiência do pedestre na calçada, que diz respeito a como ele se sente utilizando a calçada. E aqui podemos ver que o trecho A, ele obteve uma média de pontuação um pouco maior que o trecho B. Lembrando que essa pontuação vai de 0 a 5. Após a coleta, os dados foram analisados com o Código de Obras e a Lei de Zoneamento da Cidade de Jardim a partir das seguintes diretrizes: elementos a serem permitidos, práticas a serem incentivadas, elementos obrigatórios, itens a serem suavizados e impedimentos nas leis a serem removidos. Entre os elementos a serem permitidos está a diversidade do uso do solo. Os trechos estudados se encontram na zona de dinamização econômica. De acordo com a Lei de Uso e Ocupação do Solo da cidade, essa zona prioriza os comércios e serviços e, secundariamente, permite o uso habitacional, ou seja, essa zona permite uma diversidade do uso do solo. E também na Lei de Sistema Viário de Jardim, na parte que conceitua a faixa de acesso, também permite mesas de bar, vegetação, toldos e propagandas nessa faixa, desde que não impeça o acesso ao imóvel e nem ofereça obstáculo no passeio público. Também é outro item que deve continuar sendo permitido. Práticas a serem incentivadas. Seria a legislação do município conter instrumento que incentivasse a arborização urbana. A permeabilidade visual da fachada também poderia ser incentivada através de leis, que exigissem uma porcentagem mínima de transparência nas fachadas dos prédios novos, assim como já acontece em outras cidades, como Melbourne, por exemplo. As outras práticas a serem incentivadas seria a padronização do piso e o acolhimento das bicicletas, porque do jeito que está, as bicicletas elas precisam andar junto com os carros, não tem uma ciclofaixa, não tem espaço para parar elas na calçada. Elementos obrigatórios. Uma coisa que a gente notou na pesquisa é que existem muitas guias rebaixadas ao longo da calçada. Em alguns pontos tem até estacionamento em cima da calçada. Bom, quando as pessoas estão andando na calçada, elas precisam ficar o tempo todo em alerta se tem algum carro entrando ou saindo, e isso compromete o sentimento de segurança das pessoas. Então, precisa ter uma regulamentação sobre o número máximo de guias rebaixadas por lote e uma extensão máxima dessas guias a serem permitidas. O item a ser suavizado seria a possibilidade de ter fachadas mais estreitas. O plano diretor do município restringe a testada do lote a 10 metros, o que limita a variedade de fachada, que faz com que a calçada seja menos atrativa ao pedestre. Os lotes mais estreitos e mais portas ao longo da rua proporcionam mais oportunidade de interação entre as pessoas. E quanto aos itens a serem removidos, não foi encontrado nenhum. Bom, os resultados desse artigo, ele aponta mudanças e melhorias que podem ser utilizadas posteriormente numa revisão do plano diretor do município e para orientar leis, guias e manuais.
É importante destacar que esse estudo ele teve foco num pequeno trecho de uma cidade, então fica como sugestão para futuros trabalhos a análise dos espaços das calçadas sob o ponto de vista do pedestre em outras cidades brasileiras também de pequeno porte.